Crimes que se tornaram uma epidemia a ser combatida no Brasil: corrupção e lavagem de dinheiro. Um tema importante para a sociedade também é essencial para os juízes federais. A corrupção transforma cada cidadão brasileiro numa vítima. É um crime que viola direitos de milhões de pessoas. Corrupção e lavagem de dinheiro. Crimes que abalam toda a sociedade. Se o indivíduo empurra uma pessoa para subtrair uma bicicleta, ele vai ser apenado no mínimo 4 anos de reclusão. Já um corrupto que desvia milhões de reais, ele é apenado a 2 anos. Isso torna a corrupção um crime de baixo risco. Não se pode levar para a cadeia apenas aqueles que praticam crimes de menor potencial ofensivo, que tenham praticado um crime de furto, ou uma apropriação indébita, ou mesmo uma receptação, enquanto que os crimes graves, principalmente aqueles que afetam uma coletividade, estejam soltos. E de tanto ouvir falar, parecem normais. Mas não é. Realmente a corrupção está uma coisa horrorosa, né? Eles que saem beneficiados com o que eles pegam de nós e parece que virou parece que virou moda, uma coisa comum, a corrupção no Brasil. Todos os anos são pelo menos 200 bilhões de reais que vão pelo ralo com a corrupção. É um número excessivamente alto, que equivale a 3 vezes o orçamento da educação, 3 vezes o orçamento da saúde e 5 da segurança pública. O combate à corrupção e à lavagem de dinheiro foram amplamente discutidos no Fonacrim. Além da procuradora, também fizeram parte deste painel o advogado Pier Paolo Bottini e o juiz federal Sérgio Moro. O juiz federal é responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, considerada a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Os crimes já denunciados envolvem cerca de 6 bilhões e 400 milhões de reais em pagamento de propina. Por meio das delações premiadas, espera-se recuperar 3 bilhões e 600 milhões de reais, sendo 745 milhões de repatriação. Dinheiro que foi enviado ao exterior ilegalmente deve voltar para os cofres brasileiros, e outros 2 bilhões e meio em bens dos réus bloqueados. Isso são estimativas. É difícil precisar os valores corretos, exatos, mas a Petrobras, naquele famoso balanço de 2015, acabou reconhecendo perdas contábeis só com corrupção da ordem de 6 bilhões de reais. Acho que esse número tem que ser repetido várias vezes, 6 bilhões de reais. Vamos supor que a estimativa tenha sido exagerada. Vamos supor que seja metade disso, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais? Principalmente porque no centro da operação, além de grandes empresas e funcionários da estatal, estão os políticos. Não um, nem 2, são dezenas. Entre os parlamentares do alto escalão está o ex-senador Delcídio do Amaral. Ele foi o primeiro parlamentar da casa a ser preso durante o exercício da função, sob a acusação de tentar dificultar as investigações da Operação Lava Jato. Outro marco da operação foi a prisão do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele é acusado de ter recebido $1,5 milhão de propina por causa da exploração de um campo de petróleo em Benim, na África. Segundo o Ministério Público, Cunha cometeu os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A forma como devem ser tratados os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro também foi discutida durante este painel do Fonacrim. Recebeu um dinheiro de corrupção, colocou na conta de terceiro e simulou um contrato com esse terceiro para que esse dinheiro viesse com aparência de licitude, aí eu não tenho dúvida que eu tenho um concurso material entre corrupção e lavagem de dinheiro. Uma unanimidade durante este painel foi que a impunidade acaba sendo combustível para que crimes de corrupção continuem sendo cometidos. Quanto maior a impunidade, maior a corrupção. Então é necessário que há uma repressão efetiva, uma repressão severa e justa ao corrupto.
Diante deste cenário, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve o entendimento que um acusado pode começar a cumprir pena após condenação em segundo grau de jurisdição, foi recebida com alegria pelos magistrados. Vai possibilitar um julgamento mais célere e o cumprimento da pena. Diante dos impactos da corrupção no país, uma das metas do Conselho Nacional de Justiça para este ano foi exatamente priorizar o julgamento de processos que envolvam corrupção e improbidade administrativa. Para os magistrados, o projeto sobre as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal também traz mecanismos que dificultariam a vida dos corruptos. A luta por dias melhores para os brasileiros. O povo brasileiro está sendo chamado a pagar essa conta, porque está havendo uma perspectiva de se cercearem os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, justamente para cobrir esse rombo, que não foi feito pelo povo, foi feito pelos corruptos e pelos corruptores. Para que os envolvidos em escândalos tenham a punição que merecem.